Olá, senhores, sejam muito bem-vindos ao Física na Rede, com vocês o professor Marcelo Martins. Dando então continuidade ao tópico de dinâmica, hoje nós faremos aqui uma breve introdução sobre as leis da mecânica clássica, conhecida como leis de Newton. Nesta aula, focaremos em cima do princípio da inércia, também conhecida como primeira lei de Newton. Mas, afinal de contas, quem foi Newton, gente? Conta-se que Newton nasceu no dia 25 de dezembro de 1642 e ele viveu até 1727. Newton ele foi físico, astrônomo, teólogo e autor inglês, que é amplamente, pessoal, reconhecido como um dos maiores cientistas já existentes na face da Terra. Inclusive, ele foi considerado como sendo figura-chave na Revolução Científica. O seu principal livro, chamado de Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, foi publicado pela primeira vez em 1687. Nesse livro, ele lançou as bases da mecânica clássica. Newton também fez contribuições seminais à ótica e compartilha crédito com Leibniz pelo desenvolvimento do cálculo infinitesimal, assunto esse que será visto em nível superior. Em Principia, que é o livro de Newton, ele formulou as leis do movimento e da gravitação universal, que criaram o ponto de vista científico dominante até serem substituídas pela teoria da relatividade de Albert Einstein. Newton também usou a sua descrição matemática para provar as leis do movimento planetário de Kepler e explicar, no entanto, a ocorrência das marés, as trajetórias dos cometas e a precessão dos equinócios, entre outros fenômenos, pessoal. O Newton ele foi membro da Royal Society, que é uma academia de ciências mais renomada do Reino Unido. Ela fica hoje localizada na Irlanda. Só para você ter uma ideia, a publicação do Princípio de Newton, ela teve um apoio financeiro do Halley, Edmund Halley, onde nesse trabalho feito por Newton, ele declarou lá as 3 leis universais do movimento. Junto a essas leis, descreve a relação entre qualquer objeto, as forças que atuam sobre ele e o movimento resultante, estabelecendo o que nós chamamos de base da mecânica clássica, pessoal. Então é sobre basicamente isso que a gente vai estudar, a base da mecânica clássica estabelecida pelo Isaac Newton em 3 leis do movimento, onde nesta aula nós apenas faremos abordagem da primeira lei de Newton, conhecida como princípio da inércia. Pessoal, nesse princípio da inércia, eu ainda não irei elaborar ou enunciá-lo para que você compreenda a sua essência. Ó, imagina que a gente tenha aqui um carrinho de compra e que sobre esse carrinho não foi executada nenhuma força. Obviamente, esse carrinho ele tende a ficar na sua posição, que é uma posição que apresentaria um equilíbrio estático. Em contrapartida, uma vez que esse carrinho é posto a se movimentar, onde, se não houver nenhuma força para poder fazê-lo parar de se mover, esse carrinho ele vai continuar num movimento, tá? Até que ele colida ou até que alguém o faça parar. Caso contrário, simplesmente ele tem essa tendência de continuar em movimento, assim como o nosso carrinho de compra, se não há nenhuma força executada sobre ele, ele tende a permanecer em repouso. Vejamos aqui algumas das situações que a gente acabou de escrever nesses 2 exemplos, já enfatizando a aplicação do princípio da inércia. Ó, imagina que eu tenha um cartão e sobre esse cartão uma moeda. Ao dar um peteleco, que é aplicar uma força no cartão, eu apenas estou tirando o cartão daquela posição. Como nenhuma força é aplicada sobre a moeda, a tendência então é que a moeda fique
e acabe caindo no copo, uma vez que não tem uma base para mantê-lo, tá? Na sua posição acima do copo. Numa outra situação, imagina que eu tenho uma bola dentro de um carrinho e que de repente o carrinho para de se mover. Mas quem está parando de se mover é o carrinho. E a bola que apresentava o mesmo movimento do carrinho, como sobre ela não houve nenhuma força para poder parar, é por isso que ela continua no seu movimento e colide com a parte superior desse carrinho. É por isso, pessoal, que o ônibus, quando você está lá dentro do ônibus, que ele acaba ofertando uma frenagem, você tende a se deslocar para frente, porque quem está parando é o ônibus. E como você apresentava o mesmo movimento que o ônibus, a sua tendência é de continuar no movimento e o seu corpo é projetado para frente. E o mesmo acontece quando o ônibus, então, ele acaba apresentando uma aceleração brusca, né? A sensação é que o teu corpo esteja sendo deslocado para trás. Mas, no fundo, é o ônibus que está acelerando em relação a você. Uma outra situação que se enquadra perfeitamente no que nós estamos discutindo é uma situação envolvendo este acidente aqui. Observa que a escada não foi colocada perfeitamente encaixada em cima desse carro. E ao colidir com o carro da frente, a escada tende a manter o movimento que ela apresentava anteriormente, já que ela vinha com o movimento em cima do carro, e uma vez que o carro parou de se mover, a tendência da escada é de continuar no movimento. Além disso, nós temos aqui um outro exemplo, enfatizando essa situação, exemplo de um motociclista que ao colidir com uma mureta, ele acaba continuando no seu movimento. Esse, inclusive, foi ressaltado naquela imagem da capa da aula de hoje. E ao colidir, quem para de se mover é a moto. Como o motoqueiro, ele acaba tendo, né, movimento, ele tende a manter o movimento que ele já apresentava. O mesmo acontece se alguém que não usa o cinto de segurança vem com uma certa velocidade, colide numa mureta e aí ele acaba sendo projetado para frente. Enfim, pessoal, esse tipo de colisão ele já provocou inúmeros óbitos por conta do não uso do próprio cinto de segurança e também o uso do airbag. Vejamos uma outra aplicação aqui que nos faz então agora nos refletir sobre esses dispositivos de segurança, no qual nós temos o cinto de segurança e também um airbag, que é colocado numa região frontal para que a gente não sofra nenhum dano, tanto à nossa coluna, né, quanto também à nossa cabeça e também ao pescoço. E nós temos aqui a evidência do próprio encosto de cabeça, caso ocorra uma colisão por trás, o pescoço não sofra uma fratura. E o cinto de segurança, ele tem como propósito, tá? Assim como o encosto de cabeça, simplesmente impedir que o próprio corpo ele permaneça naquele movimento. Então, ele tende a produzir uma certa frenagem, assim como o balão que sai do volante, chamado de airbag, para poder, então, dar aí uma comodidade a mais e também promover, tá, a segurança desse passageiro. Vejamos um teste de colisão, e nesse teste de colisão a gente nota que o balão é acionado no momento, né, que o carro colide, e a gente percebe a imagem do boneco que acaba sendo projetado para frente, indo de conta para a para-brisa e também o volante do veículo, tá? E que acaba sendo impedido dele sofrer um dano maior por conta dele estar usando tanto o cinto de segurança e por ele ter esse dispositivo que é o airbag, que promove a segurança dos passageiros. Gente, ainda dando aqui ênfase à primeira lei do movimento, que é a primeira lei de Newton, conhecida como princípio da inércia, nós temos uma prática esportiva chamada de curling. Nesse tipo de esporte, alguém larga uma peteca, né, sobre o gelo e as pessoas vão à frente, meio que polindo a superfície. E como uma vez largado, o corpo tende a manter o seu movimento, né? E ele vai mantendo o movimento porque a própria
o próprio piso é muito liso, então a tendência dele de continuar no movimento, vejamos aqui uma outra situação, ó, quando então ele continua nesse movimento e a tendência dele é continuar no movimento, e ele acaba sendo impedido de se mover ainda mais, porque ele acaba colidindo aqui com esse outro objeto. Todas essas situações são evidências da própria primeira lei de Newton, que é aquela tendência que, uma vez que o corpo é colocado em movimento, ele tende a continuar no movimento. Outro exemplo que eu quero destacar para vocês é o próprio uso do freio ABS. Ó, a gente tem duas situações, um carro que usa o freio ABS e outro que não usa. No momento que os freios de um veículo que não usa ABS permite o bloqueio de suas rodas, o corpo então ele tende a perder a estabilidade, apresentando aqui, ó, como ele está em dois pisos diferentes, tá? Dois pisos diferentes, e o bloqueio da roda promove a instabilidade, mas nem por isso o corpo deixou de se mover. Então ele tende a se mover, mas com um movimento que acaba, né, apenas prosseguindo no movimento que ele acaba que ele tinha anteriormente. Já na situação de cima, como existe o uso do freio ABS, a gente tem uma frenagem muito mais segura. Vejamos aqui uma outra situação, agora comparando a distância de frenagem. O de cima não apresenta o freio ABS, e pode perceber que no caso de cima, ele tem uma certa instabilidade, bloqueou a roda, mas mesmo bloqueando a roda, ele permanece no movimento, tá? E esse movimento ele acaba cessando a partir do momento que o próprio atrito o fez parar. Nesse caso, ao usar o freio ABS, a gente tem uma situação onde a força o fez parar, permitindo, né, que ele tenha um pouco mais de segurança com o uso de ABS. Gente, como é que fica a aplicação agora do princípio da inércia, caso nós tenhamos situações em curvas? Ó, aqui eu tinha um carro que entrou numa curva e pelo encaixe não perfeito do seu trailer, o trailer acabou continuando no movimento que ele tinha anteriormente. Então ele vinha no movimento retilíneo e o carro, ao entrar na curva com um certo valor de velocidade, o trailer não bem encaixado manteve o movimento que ele tinha anteriormente. Então esse é um também dos tópicos que é abordado em cima do próprio princípio da inércia. Olha, vejamos aqui uma outra situação que é muito parecido com o que a gente acabou de ver. O carro ele vem numa estrada retilínea e, ao se deparar com uma curva, dependendo do seu grau de velocidade, pode ser que não haja atrito suficiente para fazer com que esse corpo ele consiga contornar essa curva. Então ele mantém o seu movimento retilíneo que ele tinha anteriormente. Vejamos agora uma aplicação muito utilizada aqui em alguns esportes. Olha só, esse carro então ele entra numa curva e pode perceber, ao, né, bloquear de certa forma as suas rodas, ele tende a continuar no movimento retilíneo, mas como as rodas são acionadas, a própria força de atrito o permite que ele volte de novo para a pista, tá? Permitindo então a sua curva. Bem, ainda continuando em curva, é importante a gente destacar que, ainda continuando aqui em curva, nós temos aqui uma situação onde existe um corpo que apresenta um movimento, né, rotativo. A velocidade desse corpo, ela sempre é tangente, ó, à sua própria trajetória. Então, ao ser tangente à trajetória, o corpo, no fundo, quando ele é cortado, tá, nesse ponto bem aqui, ele simplesmente mantém o seu último movimento retilíneo apresentado. Então, no fundo, o corpo ele está obedecendo o princípio da inércia. Como não há nenhuma força agora para trazê-lo de volta para o centro, consequentemente eu cortei aqui o cabo, e ao cortar o cabo, eu simplesmente cortei a força. E como consequência, o corpo está mantendo a última velocidade atingida.
Bem, ao olhar para essa imagem, você já deve ter se deparado, se você estava num ônibus ou se você estava num veículo, tá? Que os objetos colocados em cima de um painel, como nós temos nesta figura abaixo, que nós temos um objeto que é uma fita, né, um tape, uma fita colocada sobre o painel, e o carro, uma vez que ele entra aqui, ó, na curva, a fita é deslocada para o lado, como se houvesse uma força puxando para fora. Pessoal, isso no fundo não existe, essa força puxando a fita para fora. O que basicamente está acontecendo é que pela não acomodação muito boa da fita, ou com a própria superfície, né, desse painel, ou pelo fato da própria aderência não ser tão boa, ela não permite que a fita consiga efetuar a curva juntamente com o carro. Então, ela deve ter um atrito não suficiente para poder impedir o movimento da fita, e a fita, então, ela simplesmente mantém o movimento que ela tinha. Olhando do ponto de vista do motorista, você veria exatamente a fita se movendo para o lado. Mas olhando para quem está de fora, você perceberia que o veículo, ao entrar na curva, a fita é deslocada para o lado porque ela tem a tendência de manter o movimento retilíneo que ela tinha anteriormente. Então, simplesmente o que está acontecendo é uma tendência dela simplesmente manter o movimento que ela já possuía. E como não teve nenhuma força, como o caso do atrito, para permitir que ela dobrasse juntamente com o próprio veículo, ela simplesmente continuou no movimento retilíneo. Então, agora a gente enuncia o que basicamente nós descrevemos por meio desses exercícios. A primeira lei de Newton, ela diz que todo o corpo ele tende a permanecer em repouso, ele permanece em repouso, ou ele permanece no movimento retilíneo, a menos que uma força atue sobre ele para alterar esse estado. Então, o corpo, se ele não for sujeito a nenhum tipo de resultante de força, ou ele pode estar parado, ele vai permanecer parado, ou ele vai estar no movimento retilíneo e ele vai tender a continuar no movimento retilíneo. Em resumo, eu posso dizer que se a resultante que atua sobre o corpo for nulo, a gente diz que o corpo está em equilíbrio e ele pode apresentar uma situação de repouso ou pode ser que ele apresente uma condição de movimento. E o movimento descrito por ele é um movimento retilíneo e uniforme, onde a sua velocidade será constante. Caso ele tenha uma velocidade nula, a gente então afirmaremos que o seu grau de equilíbrio será um grau de equilíbrio estático. Caso ele apresente movimento, aí apresentará um grau de equilíbrio cinético ou dinâmico. Resumindo do que a gente comentou nessa aula de hoje, nós temos que a primeira lei de Newton, conhecida como princípio da inércia, onde a inércia mostra uma tendência que o corpo apresenta de manter o equilíbrio, onde esse equilíbrio implica que a resultante das forças seja nula, e essa tendência são duas aqui na inércia. Uma é que o corpo ele vai tender a se manter em repouso, se não houver nenhuma força sobre ele, e a outra é que o corpo ele persiste em continuar no movimento retilíneo, caso a força resultante seja nula. Então, se não houver nenhuma força para poder fazer com que o corpo curve, ele manterá o seu movimento retilíneo. Então, na condição de repouso, nós temos o equilíbrio estático, e na condição de linha reta, o corpo acaba descrevendo o movimento retilíneo uniforme, que implica que a sua velocidade ela é constante e diferente, nesse caso, de zero. E essa condição nós chamamos de equilíbrio cinético. Pessoal, é importante também destacar que a própria massa do corpo ela vai ofertar uma certa inércia maior para a tendência de mantê-lo em repouso ou a tendência de, obviamente, mantê-lo no movimento retilíneo. Obviamente que dobrar um carro
de compras é muito mais fácil do que dobrar um veículo como esse, por conta da massa do carrinho de compra ser muito menor do que a massa, né, de um trailer, por exemplo. Então a gente percebe que a maior dificuldade em alterar, tá, as condições de repouso ou de movimento do corpo, essas dificuldades estão diretamente vinculadas à condição, né, do corpo, de forma que essa condição, a inércia dele, ou vai estar vinculada à sua massa, ou essa inércia também pode estar vinculada à sua velocidade. Obviamente que o corpo que apresente muita velocidade, ele vai ter muita dificuldade de poder parar. Tá? Se você tem um mesmo carro, com um tem a velocidade de 2 metros por segundo e o outro tem 100 km por hora, eu tenho corpos de mesma massa. Porém, o que tem 100 km por hora vai ter muito mais dificuldade de parar do que um carro que tem 2 metros por segundo. Então, a gente percebe que, neste caso, a inércia, que é a tendência de se manter em movimento, é maior para corpos que têm maiores velocidades, e é maior essa tendência de se mover, né, ou de permanecer parado, para os corpos que têm maior massa. Então, gente, chegamos ao fim de mais uma aula. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Eu peço que vocês se inscrevam no nosso canal e dá aquele joinha para poder contribuir com esse nosso trabalho. Não esquece também de poder conseguir os nossos slides de forma resumida, né, dizendo, em nosso Instagram. Vai lá, confere, torne-se seu seguidor, baixa os nossos slides que estão disponíveis de forma bem resumida lá. Certo, pessoal? Então, muito obrigado. Tenham todos aí, né, um bom estudo. Até mais. Tchau, tchau.